no Salmo número 42, que diz que assim como o cervo, a corça, suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Se você é desafiado, a gente pergunta, onde está o teu Deus? Onde está a tua aliança? Onde está teu relacionamento? Você diz que o meu Redentor vive, e por isso eu posso crer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que faz, é um Deus que move montanhas, é um Deus que transforma vidas, mas quando nós vivemos perante um Deus tão valioso, tão grandioso, e não damos o verdadeiro valor a Ele, do que adianta? Do que adianta? Então, meus irmãos, antes mesmo de começar essa pregação nessa noite, eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Assim como a corça, assim como o cervo suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele continua no versículo 2 dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Quantos têm sede do Senhor? Quantos têm sede da água viva do Senhor? Eu tenho sede da água viva do Senhor. Faz parte, Fábio, da minha fisiologia ter sede da água viva do Senhor. O pastor aqui deu um testemunho sobrenatural do que foi o Swim Run para a gente, que foi a última prova que nós fizemos. Pastor, a gente estava no meio de um monte de água, um monte de coisa, nadando, não aguentava mais, 800 metros. 800 metros para um e quantos para outros? Não, que a gente acabou fazendo, demos voltas, acabamos. Nadava para um lado, nadava para o outro. 1.200, nadou mais 400. Fábio, estava um monte de água ao meu redor, mas eu continuava com sede, não aguentava mais. Não aguentava mais. E a Vicky lá, 10 minutos me esperando já, no posto de controle, lá no descanso. A Vicky estava até com frio, Luciana. Eu nadando ainda. Eu estava cheio de sede, porque tinha um monte de água salgada ao meu redor. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Você pode ter um monte de água ao seu redor. Um monte de fonte ao seu redor. Mas se a fonte da água viva não tiver ao seu redor, não adianta nada. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Obrigado, Brando. Obrigado. Pelo menos você está comigo. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 8. Você vai entender porque eu comecei falando isso. Lucas 15 vai relatar uma série de parábolas, das mais conhecidas. E uma dessas parábolas é a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, que foi representada aqui nessa manhã. E eu fiz questão e decidi, com certeza orientado por Deus também, orei por isso, a não mudar essa pregação, porque aqueles que não viram perderam, mas podem ver na live, podem entrar e podem ver na live depois com calma. Essa excelente encenação dos juvenis. Glória a Deus pelos juvenis. Pode dar uma glória a Deus pelos juvenis? Essa peça maravilhosa que nós tivemos de manhã. Então, os atores pagos milionários, contratados, seu Jonas, tiveram uma encenação maravilhosa aqui hoje de manhã, mas a gente vai ler agora a história para a gente poder estudar um pouquinho sobre isso. Lucas 15, versículo 8, Jesus relata a parábola da dracma perdida, que ele começa dizendo: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando essa mulher encontra, ela convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Você pode dar glória a Deus por isso? Meus irmãos, não sei quantas vezes aconteceram com vocês. Amém, Benjamin. Não sei quantas vezes já aconteceram com vocês. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Toda vez que a gente prega sobre esse versículo, a gente faz essa pergunta. Quantas vezes já perdi uma coisa, às vezes pequena, às vezes grande, dentro de casa? E eu me lembrei, não sei se a Vicky vai se lembrar, quando a gente perdeu
perdi o relógio dentro de casa. O relógio que é pareado com o celular. Ninguém achava, Aí a gente ficou desesperado, aí botamos no serviço de localização, ele aparece dentro de casa. Eu falei, não é possível. Aí acabou que eu acho que eu tinha caído do lado da cama, alguma coisa assim. Estava do nosso lado, dormindo e acordando do lado do relógio, e a gente procurando o relógio. Quase que a encenação aqui de manhã. A pulseira da Duda estava ali no chão, e ela dando volta aqui e não achava. A segunda história, eu estava tentando lembrar de um final de célula. Foi Yasmin que perdeu o celular, que caiu no meio do sofá, ou Dudu? Foi o Pedro? Nenhum nem outro. O celular do Pedro estava no meio do sofá. Desespero, falou, roubaram. Não, alguém passou e pegou dentro de casa. Celular dentro de casa, e fomos ligar e vibrando o sofá, dentro do sofá o celular. Às vezes nós perdemos as coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso olhar. Né? Olhei lá para trás, não sei porquê, Dudu, olhei para você, lembrei de chave. O Dudu tem um negócio com chave, Almi, que é uma coisa assim, absurda. No dia que ele botar uma fechadura eletrônica, ele está bem na casa dele. Quantas vezes, final de célula, assim, eu acho que ele lembrava mais de esquecer do que necessariamente de lembrar de pegar a chave. E dentro da nossa casa, dentro de um lugar que está acessível. E aqui essa parábola, para nós, ela tem N interpretações, assim como a palavra do Senhor tem N interpretações. Mas as mais objetivas que a gente encontra, que muitas vezes a gente, como foi relatado aqui nessa manhã, muitas vezes a gente perde relacionamentos, valores, atenção dentro da nossa própria casa. Como foi representado nessa manhã pelos juvenis. Quantas vezes nós perdemos algo valioso no nosso próprio lar, num sentimento, um abraço. Eu relatei aqui, a experiência de morar sozinho pela primeira vez, entre aspas. Você pode ficar num quarto, seu marido ficar em outro quarto, dentro da mesma casa, mas distantes. A gente pode interpretar por esse lado. E a gente também pode interpretar que, às vezes, dentro da casa do Senhor, nós podemos se perder. Muitas vezes, Lene, nós viemos à casa do Senhor, nós temos valor para o Senhor, mas nos perdemos dentro da casa do Senhor. E aí é uma outra interpretação daqueles que estão perdidos lá fora. Quantos hoje têm valor para a casa do Senhor? Quantos hoje têm valor para o reino do Senhor, mas estão perdidos no mundo afora? E a gente vira e fala assim, não, é só uma dracma. Não, ele não quer vir por falta de vergonha. Não, ele não quer vir porque ele gosta de ficar passeando de igreja em igreja. O Senhor, meu irmão, receba isso nessa noite, tem nos levantado para ser pescadores, não pescadores de peixes humanos, físicos, mas pescadores de almas. O Senhor tem nos chamado para ser pescadores de homens. O Senhor tem nos chamado para ir atrás daqueles que já desistiram. O Senhor tem nos chamado para ir atrás daqueles que já abandonaram tudo. O Senhor tem te chamado como boca profética para essa geração. Eu creio nisso. Me desculpa a sinceridade, mas não sei onde a gente se perdeu. Não consigo me encontrar onde a gente se perdeu. Pastor Pérez, não sei em que dia a gente pregou que não precisava mais evangelizar. Desculpa a sinceridade. Eu não sei em que dia que a gente pregou que não precisava levantar do banco e abraçar o visitante. Não sei. Onde a gente se perdeu nisso, Lene? Eu não sei que dia, talvez não tenha vindo no culto, alguém pregou e falou que não precisava mais pregar para outra pessoa. O Senhor nos chamou para buscar as dracmas perdidas e as dracmas que muitas vezes estão dentro da nossa casa para apregoar o ano aceitável do Senhor para essas pessoas. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. É muito legal quando a gente fala do outro, né? Não, o cara é o bandido que matou A, B ou C. É muito legal. Né? É muito bacana. Mas vai um cunhado seu se desviar da presença do Senhor. Aí rapidinho isso aqui está cheio. Vai um filho seu ir para a balada, né? Rapidinho isso está cheio. Nós precisamos inclinar aos nossos corações à voz do Senhor, e a voz do Senhor é uma: ide, 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 portanto, a todo mundo, não é A, não é B, não é C, todo mundo. Se você crê nisso, dê um amém em nome de Jesus. Não está crendo, então não dê um amém. O Senhor é claro em sua parábola, quando ele diz que a dracma ainda estava na casa.
Assim como no relógio, eu falei, Vicky, tu fica tranquilo, o relógio está em casa. Uma hora a gente acha, tia Dani. Uma hora a gente acha. A dracma tinha valor para essa mulher. E aí está todo mundo cansado de saber que a dracma, ela equivalia a um dia de trabalho. E se essa mulher estava procurando essa moeda, Marta, é porque ela tinha valor. Né? E procurando a fundo, pesquisando a fundo, alguns historiadores ou até teólogos dizem como era difícil, né? Muito provavelmente, por ser chão batido, como era difícil achar uma moeda em casa. E para acender uma lamparina, ou era à noite, ou a casa muito escura. Não tinha luz interna, não tinha eletricidade. E muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja, as pessoas entram por aquela porta, saem por aquela porta, ainda estão no recinto da igreja, mas espiritualmente desligadas. O Senhor chama cada um de nós para ressuscitar aqueles que estão perdidos dentro da nossa casa. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O perigo, meus irmãos, não é só o desviado que está lá fora, mas o desconectado que está dentro da igreja. Muitas vezes frequentando cultos, servindo no ministério, mas o coração já se perdeu de Cristo. O Senhor nos chama a um avivamento genuíno. O Senhor nos chama a aquecer os nossos corações. O Senhor nos chama a virmos ao altar do Senhor e pedir, Senhor, queima a minha vida, e que não tenha mais espaço para o eu, mas para que o Senhor viva dentro do meu coração. Nós viemos para cá agora, uma fila de carros para ir na igreja A, uma fila de carros para ir na igreja C, B, C. E a gente vem a pet toda semana, o recreio. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o recreio? Nós precisamos ser como Casa e Vida, diferente. Ah, mas a gente não consegue. Consegue sim, porque quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu. Esse povo dessa rua precisa entender que nós estamos aqui para abençoar esse local. Esse povo dessa rua precisa entender que nós estamos aqui para tratar bem os seus filhos, para tratar bem as suas esposas, os seus maridos, em nome de Jesus. Esse povo precisa entender que a igreja veio para cá para trazer segurança, veio para cá para trazer paz. Quantas pessoas passaram hoje de manhã, num curto período de tempo que eu estava com o pastor Péricles ali fora, quantas pessoas passavam passeando com o cachorro, eu falei assim, passeando com o cachorro, correndo ou caminhando. Às vezes um bom dia, alguma coisa que a gente faz diferente, já transmite o amor de Deus para essas pessoas. Muitas dessas pessoas até podem estar indo à igreja, mas talvez o coração não esteja servindo necessariamente a Cristo. E nós precisamos entender o nosso chamado. Nós precisamos entender o nosso chamado. Precisamos entender que o nosso chamado é cuidar de vidas. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós precisamos cuidar um dos outros, meus irmãos. Precisamos nos importar com aqueles que estão perdidos, animados. Não podemos ficar mais apontando dedos um para os outros, mas sim estendendo abraços um para os outros. Igreja é comunidade, igreja é comunhão, igreja é família. E se você crê nisso, diga para essa pessoa que está do seu lado, você é minha família, eu te amo em nome de Jesus. Fala para essa pessoa, não desiste de você. Fala aí, Dudu. Fala aí, Dudu. Fala para o flamenguista do teu lado aí, ó. Eu não desisto de você. Flamenguista do teu lado aí, ó. Do lado esquerdo. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos, nossos irmãos estão do nosso lado, da nossa frente. O Senhor nos chama, mais uma vez nos chama, para olhar para o valor que há na vida do próximo, em nome de Jesus. Versículo 8 vai dizer que essa mulher acende uma candeia. Diga comigo, e a candeia é a luz da palavra. Diga comigo, a candeia é a luz da palavra. A primeira coisa que essa mulher faz é acender a candeia. Sem luz não há busca eficiente. Nós precisamos
nos debruçar na palavra do Senhor. Nós precisamos buscar mais da palavra do Senhor. Nós precisamos estudar da palavra do Senhor. O enviado de bênção uma vez perguntou: o que você acha desse negócio de devocional? Mal sabe ele, né? Que a gente fez a devocional. Mal sabe ele, entre aspas. Falei, cara, para o cara que não lê nada, para a pessoa que não lê nada, aquilo dali é uma riqueza enorme. E se não sei quantos irmãos já perceberam da devocional do ano passado para essa devocional, e já existem elementos diferentes. E a gente quer, Márcia, para o ano que vem, fazer uma devocional ainda mais robusta. Porque a gente precisa evoluir na palavra do Senhor, precisamos buscar mais da palavra do Senhor, precisamos entender mais da palavra do Senhor, precisamos estudar os contextos, estudar as teorias, nós temos que estudar da palavra do Senhor para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. A escola dominical é um espaço para isso, o Casa e Vida Academy é um espaço para isso. O Senhor tem nos dado conteúdos riquíssimos, sem luz não há busca eficiente. Não tem como irmos atrás das pessoas se não aprendemos da palavra do Senhor. Essa luz representa a palavra de Deus. A restauração dos que estão perdidos, e muitas vezes perdidos entre nós, só será possível, igreja, quando voltarmos à luz da verdade, sem maquiagem, sem nenhum tipo de show, sem nenhum tipo de religiosidade, de braços abertos àqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente fica preocupado, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Abra a sua boca e profetiza, abra a sua boca e fala, abre os seus braços e abraça aquele que precisa. Coloca a mão nessa pessoa e ora por ela. Coloca a mão no coração dessa pessoa e ora por ela. Pergunta se ela está bem, pergunta se está precisando de algo. A nossa luz não pode ser artificial, porque a luz artificial não traz o calor de Deus. A luz artificial não frutifica. A luz artificial não traz vigor. A nossa luz precisa ser a palavra, e a palavra precisa refletir como um sol quente e que traz nutrientes para a nossa vida, em nome de Jesus. Como é que é a vitamina C? Não, D, desculpa. Quem estava brincando ontem, né? Vitamina D. Muitas vezes nós queremos convencer a pessoa. Ninguém precisa ser convencido de nada, a não ser através da palavra do Senhor em Jesus Cristo, convertidos através de Jesus Cristo. Convencer a pessoa a vir para a igreja, eu posso convencer a pessoa a vir para a igreja, mas daqui a 2 domingos ela vai vir por minha causa, né, tia Dana? Vai vir por causa da senhora. Nós precisamos fincar a nossa vida, a nossa casa na palavra do Senhor. Você crê nisso? E aí ela continua fazendo uma coisa. O que ela faz depois de acender a candeia? Varre a casa. Repita comigo: um ambiente limpo permite a redenção. Um ambiente limpo permite a redenção. O Espírito Santo convence do pecado, mas a igreja precisa estar disposta a ser varrida. Tem um povo que foi levado para a Babilônia, que foi subjugado, que foi tratado como escravo, que não merecia nada, por conta de pecado, por conta de adorar outros deuses. O Senhor tem permitido acontecer certas coisas na nossa vida para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, e para principalmente convencer os nossos corações que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Essa mulher varreu a casa porque ela entendeu que a poeira impedia dela enxergar a dracma. Muitas vezes o pecado na minha vida me impede de enxergar o próximo que está do meu lado e que está precisando. Muitas vezes eu falo assim, não vou falar com a Vicky, não, pô, pelo amor de Deus, muito chata. Não, mas ela é diferente de mim. Não vou falar com o Caio, não, pô, usa casaco, nada a ver, de moletom ainda, né? Não vou falar com, não, ele é, como é que eu vou pregar para o Pedro? Ele é vascaíno, né? Só enquanto o cara gosta do Gabigol, meu irmão, como é que eu vou pregar para ele? Tem nada. Aí você só cria
muros ao invés de construir pontes, né? Escutei uma vez isso da pastora e me marcou. Ao invés de você construir amizade, o que tem a ver? A gente estava fazendo, eu já dei esse exemplo aqui, vou dar exemplo de novo. Não sei se você escutou de novo, escuta de novo, em nome de Jesus. A gente fez essa comparação lá na célula, o que eu tenho a ver, né? De interesses com Pedro, com Dudu, com Brendo. Somos pessoas totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes, mas que o Senhor nos une com amor, o Senhor nos une com paixão. Não é porque a pessoa A, B ou C é daquele jeito que você vai deixar de ter comunhão com ela. O Senhor, Ele usa a nossa vida no meio da comunhão. Às vezes nós perdemos pessoas porque o ambiente está bagunçado e contaminado. Você pode abrir o seu coração, levantar a sua mão nessa noite e dizer: Senhor, limpa a minha vida, limpa a minha casa, limpa a minha igreja. Eu quero ser um sacerdote no meu lar, na minha igreja e na minha vida, em nome de Jesus. 1 Pedro 4,17 vai dizer que: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Quem a muito é dado, a muito será. Igreja do Senhor, a igreja precisa querer resgatar os perdidos, e a começar disso é limpar a nossa vida, limpar a nossa casa. Nós precisamos ter coragem de deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, deixar de sermos imaturos. Eu preciso, e eu busco ao Senhor, eu peço: Senhor, o que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso mudar amanhã? O que eu preciso mudar? Tira a minha vida, que só sobre a tua presença, em nome de Jesus. Essa mulher entendeu isso, ela limpou a casa dela para procurar a dracma, e ela continua, Jesus, ele é claro que diz que ela é intencional, ela não está ali de bobeira e fala assim: não, vou procurar a moeda que está perdida, não tem mais nada para fazer. Não, ela procura com vontade. Essa mulher não desiste, a mulher procura com diligência, essa mulher procura com intencionalidade, essa mulher procura com paciência. É assim que Deus quer fazer com a sua vida, que você procure os perdidos com paciência, que você procure os perdidos com intencionalidade. Ah, mas eu estou de interesse, e o seu interesse é o Senhor e o reino. O que tem de mal nesse interesse? O que tem de mal você buscar trazer paz para a vida daquela pessoa, trazer paz para a vida daquela família, em nome de Jesus, meu Deus. Essa mulher, depois de ter perdido uma das 10 dracmas, ela fala assim: deixa para lá, eu tenho 9. Não, peraí, pastor, trazer mais gente para cá, vai dar mais problema, daqui a pouco vai ter que, acabamos de vir para cá, vai ter que ir por um tempo maior. Ela não pensa assim: eu já tenho 9. E muitas vezes a gente pensa assim: já conquistei, já fiz, já faço muito. O Senhor, Ele é claro em nossas vidas, quando Ele nos ensina a ir a todas as nações, profetizar, pregar, abençoar, batizar, em nome de Jesus. E é chegado a hora, Igreja Casa e Vida, de buscarmos isso. O Senhor Jesus nos ensina que o coração de Deus não se incomoda com quase todos. Ele deixa as 99 para buscar aquela que está perdida. E quem sou eu? Quem sou eu, essa uma, para dizer que o pastor não pode ir buscar as outras? Quem sou eu, depois de ser resgatado, dizer: aquele não merece? Quem sou eu, depois do Senhor ter me salvado do lamaçal do pecado, dizer: aquele não é justo? O amor de Deus é aquele que deixa as 99 e que varre para encontrar uma moeda no meio de uma casa, em nome de Jesus. O Senhor se importa com o perdido, o Senhor se importa com o pecador. Igreja, pensa nessa noite: será que a gente tem desistido fácil demais das pessoas? Quando foi a última vez que nós choramos pelas pessoas? Qual foi a última vez que a gente se importou com as pessoas que não estão na igreja? Chegou a hora que nós venhamos a buscar aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. O nosso papel não é mais achar: fulano, ciclano não está aqui, a igreja está vazia. Não, chegou a hora de pregarmos a palavra do Senhor, chegou a hora de orarmos pelas pessoas, chegou a hora de nos importarmos com as pessoas.
E nós vamos estar aqui ainda que sobre só eu e a minha família. Porque eu tenho a certeza, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei para onde você vai ir, eu só sei que tem uma muralha na minha frente. O Senhor mandou eu trocar a trombeta e ela vai cair aos meus pés em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que eu louvo ao Senhor pela vida do Caio. Não sei quantas pessoas já perceberam isso. A escolha que o Caio fez, o testemunho que o Caio fez, que o Caio deu no hotel, quando ele disse: eu percebi que a melhor escolha que eu podia fazer, você lembra o que você falou? A melhor escolha que eu podia deixar para o meu filho, eu estou fazendo, em servir o Senhor na casa do Senhor. Aquilo me marcou. Muito homem isso. Muito homem de Deus isso. Muito melhor do que muita gente que estufa o peito. Os versículos 9 e 10 vão dizer que essa mulher ela vai encontrar essa moeda e ela vai ficar tão feliz que ela vai chamar as amigas dela para celebrar. A alegria do Senhor precisa ser compartilhada. A redenção do perdido precisa ser celebrada. A recuperação de uma alma não é algo pequeno, é um evento celestial. A festa no céu, a alegria diante dos anjos. Não há nada mais glorioso na igreja que a volta de um perdido para sua casa. Por isso que não importa se há 1, 2, 10 ou 100 ou 1000, o Senhor ele se alegra com a redenção do perdido. E não há outro caminho, não há outro lugar, a não ser o altar de redenção ao Senhor. Meus irmãos, essa parábola, ela nos desafia a olhar para dentro da casa. A começar da nossa própria casa. Eu aposto que você tem um sobrinho, que você tem um tio, que você tem um enteado, que você tem alguém dentro da sua casa que precisa ouvir da palavra do Senhor. Eu aposto que você tem alguém, pelo menos uma pessoa no trabalho, porque hoje em dia todo mundo é crente, né? Pelo menos uma pessoa no trabalho que precisa ouvir da palavra do Senhor. Precisa de um abraço. Que precisa de uma palavra especial. Não sei qual palavra, abre a sua boca que Deus vai colocar a palavra na sua boca. Ah, mas eu não creio que Deus vai fazer isso. Então, abre lá a devocional se você quiser, eu mando para você em PDF. Abre a devocional, lê e prega para aquela pessoa devocional. Em nome de Jesus. Pega o link, eu não sei o que falar. Pega o link da pregação e manda para a pessoa. Tem jeito melhor de evangelizar? Às vezes a gente está evangelizando, desculpa, mas a gente está evangelizando mais para o Bolsonaro e para o Lula do que a gente está evangelizando para Deus. Quantas vezes, o pastor brinca aqui também, né? Quantas vezes eu já evangelizei mais para o Botafogo do que para Deus? O cara enviou o seu próprio filho para morrer pela minha vida. Eu fui liberto de todo o lamaçal do pecado e hoje eu vivo essa vida para Deus. Cristo vive em mim, por isso que devemos viver para Ele. Da mesma forma que Cristo entregou a sua vida por nós, eu preciso entregar a minha vida para Ele. Não tem mais outro caminho a não ser o caminho do Senhor. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas eu creio que o Senhor, a recompensa do Senhor, já está separada para mim, como foi cantada nessa noite. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. A gente está ao contrário, né? Não vem não, Jesus. Espera aí rapidinho. Né? Aí agora eu posso falar, né, pastor? Nem acabei de pagar o apartamento ainda. Agora eu posso dar esse exemplo, né? As parcelas, as roupas no varal, as parcelas do cartão. Não volta não, Jesus. Não volta não. Nós precisamos ansiar sempre por essa presença do Senhor, como eu comecei falando. Como a corça que anseia pelas águas. Como a corça que anseia pelas águas, como a sede que há nesse animal. Da mesma forma, a minha vida precisa ansiar a presença e a palavra do Senhor. Porque senão, se eu não tiver isso no meu coração, vai ser muito difícil a gente entender o que foi pregado nessa noite. Por isso eu comecei lendo o Salmo. Se eu não dar valor à presença do Senhor, por que eu vou oferecer isso para outra pessoa? Quando eu experimento algo muito bom, quando você vai num lugar que é um lugar bom, a primeira coisa que você faz é, vai lá. Né? Quando você vai num dentista bom, você vai logo indica, né?
Não é isso? No nutricionista, um negócio bom, né? Você logo indica. Você vai num restaurante bom, você logo indica. A gente só indica coisa boa. Foi falado uma das pregações atrás. A gente só fala bem do que é bom. Se eu não dou valor àquilo que Deus é para a minha vida, o que Ele é para a minha família, como é que eu vou oferecer isso para outras pessoas? Eu fico pensando isso. Será que eu não tenho oferecido Deus para as pessoas porque eu não tenho dado valor para Ele? O Senhor te chama, meu irmão, minha irmã, para ser filho e filha amada. Filho e filha amada. Filho e filha amada. Ele fala assim, me oferece. Abra o meu coração. Abra o seu coração para o que eu tenho para falar para você, porque eu vou te usar para tocar outras pessoas em nome de Jesus. Outra coisa que essa parábola fala aos nossos corações é que nós precisamos ligar a luz da palavra, deixar o Espírito Santo limpar os nossos corações e buscar, os que estão no silêncio de perda espiritual. Vamos atrás daqueles que estão desanimados. Vamos atrás daqueles que estão perdidos. Vamos atrás daqueles que nesse mundo não tem nenhum tipo de proeza. Eu não quero ir atrás de jogador de futebol. Não estou nem aí para o jogador de futebol. Quero ir atrás daquele que está precisando. Daquele que está sedento. Daquele que vai chegar aqui nesse altar e vai ajoelhar nesse altar e não vai exigir área VIP nenhuma. O Senhor tem separado pessoas para esse lugar, eu creio nisso. O Senhor tem separado famílias para esse lugar, eu creio nisso. O Senhor tem separado famílias que precisam de orientação para esse lugar. O Senhor tem separado famílias que precisam de exemplos nesse lugar. E como eu sempre falo, eu olho daqui para cima, eu só vejo pessoas que são exemplo, pelo amor de Deus. Nós olhamos daqui para cima e só vemos pessoas que são homens e mulheres de Deus. Mas nós precisamos ir atrás das pessoas, nós precisamos orar para que o Senhor envie as pessoas. Conversando com o Dudu, da Márcia, eu falei, puxa, a gente olha para a vida de vocês, olha o que você e a tia Márcia construíram, olha o fruto disso que é a Duda. Quantas pessoas pagam caro para ter um coach disso, como ter uma vida melhor, como ter uma família melhor, e a gente tem um exemplo dentro da nossa igreja. Eu creio que o Senhor está separando uma colheita forte para esse lugar. O Senhor só está dizendo para nós nessa noite, igreja, olha só o que Deus está dizendo para você, não é uma profecia não, mas é o que Deus é claro dizendo para você. Joga a rede para o outro lado. Pega a rede e joga a rede para o outro lado. Não é nada muito magnífico não, não é nada mágico não. É a palavra do Senhor, é a verdade do Evangelho, é dizer o Senhor morreu pela sua vida. Por isso, nós estamos caminhando para uma eternidade onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá tristeza, onde não haverá depressão, onde não haverá cansaço, só haverá adoração em espírito, em verdade, em adoradores que buscam em alegria, em amor, em nome de Jesus. Viver um evangelho, nós precisamos viver um evangelho que não ignora as moedas que caem no chão da rotina religiosa. E algumas perguntas que eu preciso me fazer todos os dias é: será que eu sou a moeda? Para de pensar um pouco das pessoas que estão lá fora agora. A pergunta para você: será que eu sou essa dracma? Será que eu esfriei o meu coração? Será que eu estou jogando água em cima da candeia para ninguém me procurar? Será que eu estou trazendo ao meu redor, vem a poeira para poder me camuflar aqui, deixa eu quietinho na igreja. Não me bota para fazer nada não, pelo amor de Deus. Líderes da casa do Senhor. Quem são as pessoas que Deus tem mostrado para nós hoje, que precisam ser encontradas? Quantas pessoas aparecem no nosso dia a dia que precisam ser encontradas? Quantas pessoas que aparecem no nosso Instagram, lá quando a gente está rolando, ou no nosso WhatsApp quando a gente está rolando, que precisam de uma mensagem específica, que precisam de uma oração específica. Dizer para aquela pessoa: irmão, orei por você hoje, orei pela sua família hoje. Igreja do Senhor, nós precisamos acender a luz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós precisamos varrer o chão, e nós precisamos buscar os nossos com diligência e com responsabilidade em nome de Jesus. Chegou a hora de irmos atrás dos que estão perdidos. Chegou a hora de irmos atrás daqueles que estão precisando da palavra do Senhor,
daqueles que não têm mais saída, do coletor de impostos, Mateus, daquele que estava pescando, triste e frustrado, Pedro. Nós precisamos ir atrás daqueles. Assim como o Senhor chamou Paulo, assim como o Senhor foi lá e chamou Gideão, assim como o Senhor chamou Moisés, assim como o Senhor chamou vários nomes durante a história. Assim como o Senhor levantou Davi, como foi pregado nessa manhã. Entenda, o Senhor tem preparado o nosso coração, como foi pregado, para que nós venhamos a varrer a nossa casa, varrer a poeira da nossa casa, da nossa família, do nosso coração, para buscar aqueles que precisam, em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade em nossa vida, essa é a nossa oração nessa noite. Que isso seja uma verdade em nosso coração. Tem certas coisas, meus irmãos, que talvez tenho toda certeza, que eu nunca vou alcançar por mim mesmo. Não tenho força para isso. Não consigo. Se eu for depender de mim mesmo para vir na igreja, não consigo. Se eu for depender de mim mesmo para ser um pastor, não consigo. Eu sou fraco. Mas nós precisamos entender que, assim como o apóstolo Paulo pregou isso muito claro, quando eu me coloco em lugar de fraqueza, é aí que o Senhor atua, porque não é a minha força, mas a força de Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Só que essa força de Cristo, essa potência, esse vigor, essa alegria, precisa ser buscado, assim como a corça busca água.